do Lula. Agora, deixa eu emendar com essa pergunta uma outra questão correlata, que é o seguinte: o Lula goza de um prestígio internacional praticamente sem precedentes, né? Ele passou como um furacão na COP27, foi aclamado, aplaudido, e os Estados Unidos não são bobos a ponto de ignorar um prestígio desse também para a própria engenharia imperialista deles no âmbito internacional. Como é que você concorda com essa tese? Quer dizer, eles querem também tirar uma casquinha desse prestígio internacional do presidente Lula? Eu acho que são duas respostas diferentes para essas perguntas, não necessariamente conectadas. Na primeira questão eu, como uma teórica progressista, com um certo viés nacionalista, nascida ainda durante a Guerra Fria, eu tenho um certo orgulho nacional que gostaria de desejar que a gente pudesse falar de política nacional sem ter a necessidade de intervenção de atores estrangeiros. Mas essa presença exponencial de atores estrangeiros na posse do Lula é muito mais justificada por essa necessidade de corroboração, legitimação, afirmação dos resultados das urnas, e essa delegação grande dos Estados Unidos, ela vai ser uma entre outras delegações que talvez não sejam tão grandes, mas que também vão bater recordes em números. Então a gente precisa entender isso também não só em função dessa interpretação que se faz, mas dessa própria conjuntura política interna brasileira e desse movimento que está sendo feito pelos próprios atores internos de buscarem a legitimação e o apoio de atores estrangeiros para dificultar o processo. Até porque tem muita gente ainda de olho ao que vai acontecer no dia 1º, aguardando se efetivamente haverá algum movimento golpista até o último momento. Então, a maior presença de atores estrangeiros seria uma forma de conter eventuais arroubos autoritários e golpistas nesse momento. Agora, a segunda questão, ela pode ser respondida, no meu entender, por um movimento dos Estados Unidos, de certa forma, começar a contrapor o poderio da China. E, nesse sentido, o governo Lula, ele aparece como muito mais possível de manter um diálogo profícuo com a China, como já aconteceu no sistema internacional, ao contrário do governo Bolsonaro, em que o diálogo era praticamente interrompido, e a possibilidade de ter uma articulação que permita a renovação e a reconfiguração das forças seria praticamente impossível. Então, os Estados Unidos estão perdendo força no continente perante outros autores, e nesse caso especialmente China, e sem o diálogo com atores relevantes do campo, como é o caso do Brasil, seria impossível pensar essa reconfiguração. Então, essa proximidade do Biden e do Lula, ela não se dá numa tentativa só de free ride, né, de cavalgar na projeção do Lula, mas também de tentar trazer para o seu lado esses atores que são fundamentais para ter uma reconfiguração do poder, também em âmbito regional, não só multilateral, e conseguir interlocutores no âmbito multilateral, especialmente porque o Brasil, mesmo durante o governo Dilma, deixou de atuar junto com outros países em desenvolvimento, como China e Índia, foi se afastando de algumas posições que seriam idênticas em interesse e se aproximando mais de posições universalistas e liberais que seriam defendidas pelos Estados Unidos. A gente vê isso, por exemplo, na própria negociação do clima. Nesse caso, e aí, de novo, né, não necessariamente o que é dos interesses dos Estados Unidos é do nosso interesse. Os Estados Unidos, desde os anos 90, especialmente a partir dos anos 2000, com o aumento da projeção do Brasil nas negociações comerciais internacionais, começou a tentar dividir o grupo de países em desenvolvimento, que antes atuava de maneira consolidada. Então, tentando trazer o Brasil para o seu lado perante outros atores, ele aumenta, de certa forma, o seu poder de barganha e dificulta a possibilidade de posições diferentes serem defendidas nas negociações internacionais. A gente vê isso especialmente no comércio. Perfeitamente. Estamos tendo uma aula aqui com Elaine Cristina Gonzaga da Silva, tá certo? Todo esse nome. Que absurdo! Não? Exatamente. É um nome importante, imponente.
imponente para uma grande pesquisadora. Como é que está o SEBRAP? O SEBRAP é uma das instituições mais importantes há muito tempo no Brasil, né? Você Sim, pesquisou, e o era SEBRAP. o Gianotti, era presidente, né? Um tempo atrás. O SEBRAP foi fundado por um grupo de professores que foi expulso da Universidade Pública do Brasil durante a ditadura. Entre eles, a Elsa Bercó, que foi torturada por divulgar dados estatísticos sobre mortalidade materna, o Gianotti, a gente tem o caso do Francisco de Oliveira, que talvez seja um dos grandes nomes de interpretação do Brasil no século XX. Eu até estava comentando com os amigos que é uma pena que o Francisco de Oliveira não seja tão lido e repercutido quanto era. O Fernando Henrique Cardoso, alguns desses nomes acabaram na política nacional, como foi o caso do Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente, e do Francisco Oliveira, que foi um grande conselheiro do PT por muito tempo. E até hoje eu acho que a gente, na nossa atuação, é muito sensível à possibilidade de arroubos autoritários dentro do Brasil, porque a gente vê que, na realidade, essas conjunturas autoritárias, elas vêm junto com uma tentativa de limitar e restringir o livre pensar. Então, a gente procurou, ao longo dos anos, ampliar a nossa interlocução com atores estrangeiros, locais, na tentativa de criação de redes, para possibilitar que as vozes e o conhecimento pudesse ser produzido. Hoje, além dos diversos núcleos e projetos que a gente tem, o diretor o presidente é o professor Marcos Nobre, que é também o coordenador do Núcleo Direito e Democracia, que é o núcleo do qual eu faço parte, e tenta fazer e implementar interpretações de teoria crítica da Escola de Frankfurt aqui no Brasil, para pensar a realidade brasileira, e ele também está sediando, além de todos os nossos núcleos e projetos, o Messila, que é um projeto de cooperação do governo alemão de financiamento de centros de produção de excelência na realidade, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Existem dois Messilas, que o centro dois centros, um no México e aqui no Brasil, que recebe com frequência pesquisadores visitantes, doutorandos, pesquisadores sêniores para períodos de estada, desenvolvimento de projetos. Então, estamos crescendo e felizes com a possibilidade de ter saído desse período autoritário sem ter entre mortos e feridos, porque a produção do conhecimento sofreu muito no Brasil, é impossível falar que não sofreu, mas entre mortos e feridos estamos todos saindo com esperança renovada de poder continuar falando e produzindo conhecimento.